Eu nasci na família de evangélicos batista. Aos 7 anos ganhei a minha primeira Bíblia no meu aniversário e comecei uma empreitada com alguns amigos para lermos a Bíblia toda. Éramos em 5 e começamos naquela competição intensa para ler a Bíblia, e foi assim bastante interessante ler naquele processo de competição. A nossa competição chegava ao mais alto grau de que na igreja as nossas Bíblias poderiam ou não ficar uma em cima da outra, porque a minha ou a dos outros era melhor, então eu tinha sempre que ficar por cima. Mas isso foi coisa de criança. Na adolescência eu me tornei um leitor ávido da Bíblia e da literatura cristã, e vivia o tempo inteiro entroncado com questões que me pegava na Bíblia. Questões de ordem histórica, questões de ordem teológica. E aí eu tinha um outro grupo de amigos que discutíamos sobre questões relacionadas à salvação, questões relacionadas à própria história, dia que Jesus morreu, e também os caminhos da igreja. Por volta dos 22, eu estava um alto fariseu, cobrador da lei, cobrava que todos cumprissem a palavra, e eu já não aguentava o peso sobre os meus ombros e abandonei a vida cristã. E logo depois eu vim embora da minha cidade, aqui para o sul, e entrei na faculdade de filosofia e abandonei totalmente a questão da fé. Inclusive caminhei contrário a ela durante esse tempo. E nos últimos anos eu comecei a revisitar as minhas memórias de leitura e percebi algo que para mim foi muito marcante. E percebi isso assistindo a vídeos nessas redes sociais, né? Vários vídeos que trazem pessoas falando sobre o Evangelho. E ano retrasado eu comecei a ter algumas epifanias de compreensão de coisas que eu não compreendera. E percebi que a maioria das pessoas, assim como eu, se apega à perfumaria. Perfumaria é um termo usado por alguns amigos para dizer sobre aquilo que não é essencial, né? É aquilo que está na tangente, não é algo tão importante assim. E aí, obviamente, que os cristãos farisaicos, como eu fui, dirão que toda a Bíblia é importante e que extrair dela apenas uma essência seria criminoso. Mas me parece que alguns trechos dela nos traz algumas questões interessantes. Então, a primeira coisa é sobre o processo do resultado da morte de Cristo.
Cristo nasce, vive sob a lei e estabelece a graça. E dentro desse processo, ele traz uma palavra, uma só, que penso ser o cerne do cristianismo, não o cristianismo que foi construído historicamente, mas o cristianismo filosófico. Esse é essencial, porque penso que por conta das perfumarias se criou um império cristão onde as pessoas caminham pelas perfumarias. E a palavra é graça. Aquilo que é dado de graça. E aquilo que é dado de graça é pouco valorizado. E muitas pessoas não valorizam a salvação como ela nos foi dada, porque foi dada de graça. E aí nós continuamos tentando ter esforço, pagar por esta salvação. E aí eu vejo o esforço incomensurável que as pessoas fazem para poder cumprir a lei. E eu ouvi outro dia um pastor adventista falando sobre que os cristãos continuam todos cumprindo a lei, só tiraram apenas o sábado. E aquilo me deu o último start sobre isso, né? Olha, eu usando a palavra, acho que é inglês esse diabo. Deu aquele tchan na mente. E na verdade é o seguinte, não há esforço nenhum, o esforço já foi feito, já foi, a dívida já foi paga, não tem dívida. Você pode, ou nós podemos andar tranquilamente, sem preocupações com o cumprimento da lei. A salvação está garantida pelo sacrifício de Cristo e não pelo nosso sacrifício. Por mais que a gente se esforce para cumprir as regras, e talvez alguns considerem que é uma forma de agradecer a Cristo, Cristo não quer esses agradecimentos. Ficar cantando, gritando, ajoelhado, orando por horas, nada disso é importante. E aí eu ouvia uma mensagem essa semana em um desses vídeos, e ele dizia: Cristo tentou explicar para os seus discípulos o que era importante na mesa. E na mesa ele divide o pão, o alimento, e o vinho, e diz: ó, isso aqui é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. E aí ele morre, os discípulos ficam encantados com sua morte, perplexos, e também não entenderam a crucificação. E aí Cristo volta de novo para a mesa. E lá ele pega também pão e peixe e divide. E o que é a grande marca da graça? E aí diz o seguinte: de graça vocês receberam o corpo, de graça vocês devem distribuir. Como então que devo compartilhar Cristo? Alguns acham que é gritando na rua, bem alto, a paz do Senhor, mas nada disso é necessário. Muito simples. A única coisa que eu preciso fazer para mostrar que alcancei a graça é dividir o pão. Dividir o pão com quem precisa. Dividir Cristo com quem precisa. Se
eu fizer isso, focar de que eu fui alguém que recebeu algo de graça. A única coisa que eu preciso é compartilhar essa graça. E a graça que recebi é a graça do pão. Portanto, devo compartilhar isso com todos aqueles que precisam. Portanto, amar nada mais é do que demonstrar por meio de ações que você foi agraciado e por isso você precisa ou você pode, como uma pessoa alegre que recebeu uma grande dádiva, distribuir esta dádiva com aqueles que precisarem. Me parece que a grande questão está trazida por Cristo no verbo servir, no verbo dar. E ele diz que é melhor dar do que receber. O processo é o processo do serviço, da ajuda, da contribuição, para com todos aqueles que precisam. Quem compreendeu isso, compreende que você não teria como pagar, não tem como pagar, foi gratuito. Então, quando a gente assume a posição de alguém que recebeu, a gente tem uma dívida. E essa dívida só é paga distribuindo para aqueles que necessitam.